Bom dia, como é que vocês estão? Hoje é 7 de abril e eu quero ler uma palavra aqui. Quero que você acompanhe comigo. O Evangelho de João, capítulo número 1. Vamos iniciar esse evangelho aqui. Eu quero estar, se possível, quando possível, estar compartilhando aqui com vocês uma porção da palavra de Deus e trazendo a compreensão que o Espírito Santo nos dá a respeito das Escrituras. Amém? Aquilo que o Senhor revela para a gente também compartilhar com vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É o evangelista João. Esse João é o apóstolo João, né? Ele esteve com Jesus, e o que ele fala nesse livro que ele escreve são coisas que ele vivenciou. Não é feito com relatos, mas sim que ele estava presente, né? João é testemunha ocular dessas coisas que ele escreve. E João, ele era o discípulo mais jovem ali, né, dos apóstolos. Ele era possivelmente o mais jovem deles e é considerado o discípulo do amor, né? Naquele quadro que a gente conhece muito bem, né, o quadro da mesa da Santa Ceia, João, ele é aquele que reclina a cabeça no ombro de Jesus. Ele é aquele discípulo do amor. Mas ele vai nos trazer aqui o seu entendimento a respeito da pessoa de Jesus. E ele tem um propósito de escrever esse livro. E lá no final do seu evangelho ele vai dizer que ele escreveu esse evangelho para que a gente venha descobrir que Jesus é o Filho de Deus. E uma característica muito forte do evangelho de João, e que confundiu muita gente da época e que até hoje, é a característica de falar de Jesus como Deus. Porque Jesus é Deus, gente, tá certo? Ele é filho de Deus, mas ele é Deus também, né? Jesus sendo Deus, ele deve ser adorado. Ele sendo Deus, ele é eterno. Ele sendo Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Que é eterno, onisciente, onipresente. Amém? E quando ele diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando essa palavra verbo aqui. Ela foi escrito aqui, o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego, né? O grego koiné, que era a língua mais, o grego mais popular da época, né? E a palavra traduzida como verbos é o logos. E o que é o logos? O logos é a palavra falada, é a comunicação, né? É a expressão. Nós temos a nossa maneira de nos expressarmos, né? A gente se expressa por palavras, e eu estou me expressando e vocês estão me compreendendo. Então, ele está dizendo que Jesus, ele no princípio, ou seja, lá na criação, Deus ele criou as coisas por meio da palavra, né? A única coisa que Deus ele criou, ele formou com as suas próprias mãos, foi o homem, né? Nós. Mas o restante das coisas Deus criou por meio da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, né? Haja a separação das águas e houve ali a parte sólida, né? Deus criou também os animais dos mares, os animais terrestres, enfim, as plantas, né? As árvores. Tudo Deus criou por meio da palavra. Expressão, autoridade, né?
Então, palavra de ordem. E o evangelista João está nos dizendo que essa palavra que estava no princípio com Deus é Jesus, o Logos, a expressão do ser divino, a autoridade, a comunicação. Ele está dizendo que Jesus é esse Logos, né? Ele diz que ele estava com Deus no princípio da criação. Quando a gente lê o livro do Gênesis, você vê lá que Deus, ele diz assim: façamos, né? Fala no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus estava se comunicando ali com a Trindade divina, Trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, João está dizendo que Jesus, ele já estava no princípio com Deus, né? E que ele é essa palavra. Então, Jesus, ele é, irmãos, a forma de Deus se comunicar conosco, o Logos. Se você quer conhecer Deus, né? Ele já se manifestou através da pessoa de Jesus. Deus se manifesta de várias formas, né? Deus se manifesta através da natureza, através dos trovões que a gente estava ouvindo ontem, né? Na cidade de Palmácia, ontem à noite, grandes trovões e relâmpagos. Quando você vê aquilo, você sabe que existe Deus. Você sabe que aquilo é obra de Deus, né? E que ele controla todas as coisas. Então é uma forma de Deus se comunicar através da sua criação. Outra forma de Deus se comunicar é através da sua palavra, que nós estamos lendo aqui. Essas escrituras foram inspiradas por Deus, através de homens consagrados, né, por Deus. E João é um deles. E Jesus, o nosso Deus, ele se comunica, o Logos, né? O João está dizendo que Jesus é essa palavra, né? E que estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. Ele diz no versículo 3: todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de quem? De Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava no princípio participando diretamente da criação do mundo. Jesus é criador, né? Jesus, ele estava com Deus, o Pai Celeste, no princípio da criação. João está falando da relevância da pessoa de Jesus. João está falando da obra de Jesus, né? Da sua participação. Então ele está dizendo aqui que sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos algumas crenças que não acreditam que Jesus é Deus, né? Tem gente que acha bonito algumas religiões que tem algumas práticas, né? Mas muitas das vezes são só legalismo. E o problema de algumas religiões para nós que somos cristãos, irmãos, é que eles não consideram Jesus como Deus, né? E aquele que não considera que Jesus é Deus, ele não é cristão, né? E nós respeitamos, porém, uma característica forte da nossa fé é que Jesus é Deus, tá certo? Jesus é Deus e ele deve ser adorado, né? Como Deus, ele deve ser adorado. Como Deus, ele é eterno. Então, o grande problema de algumas religiões, e eu posso até citar, né, aqui algumas delas, algumas denominações de fé, como o Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, eles não consideram Jesus como Deus. Para eles, Jesus é um simples profeta. Uma outra fé é também o islamismo, né? Para eles também Jesus não é Deus.
mas nós cremos na Bíblia Sagrada e no que claramente o evangelista João está declarando, que Jesus é Deus. E que ele sendo Deus, gente, ele também ele também se relaciona conosco, né? Jesus ele veio com essa missão de apresentar o Deus humanado.